Olá, radical, uma boa noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Caio, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando contra a ira, contra a mentira, mas dando graças a Deus porque só por hoje eu estou livre dessas coisas. Bom, hoje a gente está dando continuidade à nossa série sobre 2 Timóteo, certo? Tu, porém, o Abel trouxe aquela reflexão genial, uma tradução que explodiu meu cérebro, quando ele disse, você não é todo mundo. Aquilo para mim foi esclarecedor a respeito do que Paulo está falando, e hoje a gente vai dar continuidade, certo? E o que eu acho interessante de 2 Timóteo, é um livro que eu tenho bastante apego, na verdade, inclusive, essa música é de um álbum, não sei se vocês conhecem, Amado Timóteo, o nome, que vai falar sobre o capítulo 4, certo? Sobre o que Paulo está falando ali com Timóteo, o que ele fala nesse livro como um todo. E o que eu gosto de 2 Timóteo é que Paulo, pelas circunstâncias, Paulo estava preso, ele estava não dentro de casa, como a sua prisão anterior, mas estava numa masmorra. Ele estava dentro das grades ali, atrás das grades. E Paulo estava para a sua execução. Antes de Paulo chegar ali em Jerusalém, onde ele é levado para a prisão, né? Um profeta vem e fala para ele, se você for para lá, você vai morrer. E Paulo olha para aquele homem e fala, não tenho por preciosa a minha própria vida. Então, ele resolve ir até Jerusalém porque ele iria pregar naquele lugar. E lá ele é preso e ele sabe que ele vai ser executado. Então aqui Paulo pede para Timóteo se apressar e ele escreve uma carta de maneira apressada também. Então Paulo economiza Timóteo e fala para ele tudo aquilo que ele precisa ouvir, tudo aquilo que ele precisa fazer. E talvez se você já teve como eu a dúvida de Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Essa carta é a maneira de Deus dizer diretamente aquilo que Ele espera de nós. Ele diz, permaneça firme, se apegue em mim, aguenta o sofrimento, não para de falar o que eu te mandei falar. E por causa das circunstâncias, então, Paulo fala isso. E a segunda coisa é que Paulo, apesar de falar apressadamente, ele não deixa de ser íntimo. Porque nessa carta, Paulo escreve para Timóteo como um pai escreve para um filho. E assim como de pai para filho, de Paulo para Timóteo, de Deus para cada um de nós. Deus está chamando cada um de nós, você aqui que está ouvindo nesse momento, você que já leu esse livro, você que ainda não leu, e diz, se apega a mim, fortifica-te na graça que eu deixei. A gente ouviu aqui na música. E bom, Paulo tinha provavelmente 3 intenções com essa carta. A primeira delas era que ele queria chamar Timóteo porque ele estava sozinho. Então, por sua solidão, Paulo escreve, Timóteo, se apressa, vem para cá. No capítulo 4, ele vai dizer, traz a minha capa e traz os meus livros também. E traz mais alguém, traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E aqui, Paulo traz à memória a lembrança de que a gente não pode caminhar sozinho. O apóstolo Paulo é reconhecido como o maior missionário da história da igreja. E nos últimos dias dele, no momento final, ele não está vivendo momentos de glória. Ele está prestes a viver um momento como viveu o seu Salvador antes da morte. Paulo, pobre e humilhado. E ele está pedindo ajuda. A segunda coisa é por preocupação com as igrejas que estavam sofrendo a perseguição de Nero. Naquele tempo, houveram vários incêndios em Roma. E os lugares que foram menos afetados foram os lugares onde mais tinham cristãos. Então Nero, que incendiou aquelas cidades, usa isso para culpar e perseguir os cristãos. Então Paulo está preocupado sim com o bem-estar daquelas igrejas, mas não necessariamente com o bem-estar físico. Mas Paulo está preocupado com a fé daquelas pessoas, se eles vão conseguir permanecer. E é por isso que ele chama, fortifica-te na graça, prega, não para de pregar. Não deixa esses mentirosos que estão inventando coisas continuarem lá, vai lá e fala a verdade, Timóteo. E a terceira coisa é que Paulo tinha algo para falar com a igreja em Éfeso também. Porque naquele lugar, algumas pessoas estavam pervertendo a verdade. E com isso, carregando alguns dos fiéis, alguns daqueles que pertencem ao Senhor, para fora da palavra.
E bom, mais uma vez, antes de entrar no texto, eu gostaria sim de convidar você agora a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, certo? A gente vai ler o capítulo inteiro. Mas eu volto a dizer, e até que o Senhor venha, não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não dependa desse momento aqui agora. Não dependa do pregador que está falando lá na frente. Porque eu digo aqui de coração que eu não tenho nenhuma intenção de mentir ou de prejudicar nenhum de vocês. Mas eu estou extremamente suscetível ao erro e ao pecado como qualquer um de nós. E quando Jesus é crucificado, o véu que separava o lugar onde Deus estava, o Santo dos Santos, das outras pessoas é rompido. Então agora nós temos acesso direto ao Pai por meio do Espírito Santo que está em nós. Então o Espírito Santo que está em mim, que estou falando aqui agora, com o microfone ou não, também está dentro de você. E eu tive uma percepção lendo esse texto e vou falar sobre ela hoje. Mas você vive uma vida completamente diferente da minha. Então Deus vai falar alguma coisa com você através desse texto. É uma interpretação e várias aplicações. Então, chegando em casa, faça como os bereanos faziam. Paulo pregava e eles chegavam em casa e iam conferir na Bíblia, na palavra, na lei, se o que Paulo estava falando era verdade. Amém? 2 Timóteo 2. Vai estar aqui na tela, se você não conseguiu abrir a sua Bíblia aí, mas não deixe de ler em casa, tá bom? Vou começar. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Senhor Jesus, mais uma vez obrigado por essa noite, Senhor.
permanecemos aqui na Tua presença depois de Te louvar e de certo modo Te adorar, Senhor. Nós Te pedimos hoje especialmente pela nossa liderança, Senhor, que vive não uma perda, porque só perdemos aquilo que não Te entregamos, Senhor, mas que sente saudade. E saudade traz de certo modo sofrimento. A morte veio a esse mundo por causa do pecado, e nós sentimos isso, Senhor. Mas a Tua graça abundou aqui. E nós sabemos que a tia Edna que se foi, está agora melhor do que nós contigo, Senhor. E nós Te pedimos aqui com perseverança, na fé e no amor que o Senhor nos deu, que um dia nós possamos estar junto com ela na Tua presença, Senhor. Conforta o coração daqueles que sofrem hoje por isso, Senhor. Conforta os nossos corações, porque como igreja nós sentimos juntos. Abençoa esse momento e Te peço pessoalmente que fale por meio de mim para essas pessoas, Senhor, para os Teus filhos que Te ouvem. E revela aqui os que são Teus. Nos faz sair daqui transformados e não da mesma maneira. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada o Abel falou sobre o capítulo 1. E eu acho que algo interessante no capítulo 1, assim como no resto dessa carta, é a ênfase de Paulo em lembrar a Timóteo que ele não pode se apegar às coisas desse mundo. Que é aquilo que vai sustentar todo o ministério de Timóteo é Deus. Aquele quem vai sustentar é Deus. Então Paulo traz várias considerações durante os capítulos desse livro, certo? Dessa carta que ele escreve para Timóteo. Lembrando a Timóteo que olhe para Cristo. Eu não sei se você já assistiu ou leu as Crônicas de Nárnia, mas em uma certa parte, um jovem, eu não lembro o nome dele agora, ele conversa com Aslan, que no livro é uma representação de Jesus ou uma ilustração de quem Jesus é. Não de maneira perfeita ou de maneira direta, mas a ideia é que ele represente o Salvador. Então, o menino tem uma conversa com ele, certo? E no dia seguinte, é cobrado que aquele menino pertencia à rainha. Então, o leão vai falar, não, eu vou ficar no lugar dele. E aí ela fala, você conhece as regras desse mundo. Então, Aslan é levado. E naquele momento, as outras pessoas olham para ele e falam, nossa, ele matou o Salvador. Ele está lá, ele ia salvar a gente por tua causa. Tá aí, ele vai morrer agora. Mas o leão olha para o menino e o menino entende o que ele quer dizer. Ele diz, olha para mim. As circunstâncias estão dizendo o contrário, as circunstâncias estão dizendo que não vai dar certo. O Salvador morreu. Assim como os discípulos olhavam para Jesus naquela cruz e pensavam, acabou. O Salvador morreu. E agora, o que a gente vai fazer? A questão é que os discípulos olhavam para a cruz e não para aquele que estava nela, porque Jesus já tinha predito a sua morte e disse que voltaria. E nós olhamos para a cruz e nós pensamos sobre ela como um sinal santo, como um símbolo santo. Mas a cruz vazia é que nos lembra do nosso Salvador. E aqui o que Paulo está dizendo para Timóteo é, o Salvador ressuscitou e Ele está por nós, Ele é conosco. Timóteo, fortifica-te na graça. Então no versículo 6 do capítulo 1, ele diz, por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Timóteo, o que vai te fazer continuar nesse ministério ou nessa vida é o dom de Deus. Timóteo, não são as suas forças, não adianta ir para a academia, ficar grande, ou estudar muito para se tornar um intelectual. Timóteo, é o dom que Deus te deu. Através do Espírito, Deus está aí dentro de você, te usando para falar. Timóteo, não se apega ao que você pode fazer. Timóteo, reavive o dom de Deus que está em você. No verso 7 ele segue, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Timóteo, você está com medo, você sente raiva dessas coisas, você não quer tolerar, mas Timóteo, Deus não te deu um espírito de ira e de maldade, nem de covardia, mas de poder,
Com o poder dele, ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E na sequência ele continua: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Ele destruiu a morte. E é por isso que hoje, eu não me esqueço das palavras do Luizão hoje na reunião pela manhã. Não temos motivo de tristeza, mas temos motivo de saudade, porque ele destruiu a morte. A morte que chegou a esse mundo por causa do pecado, e é essa que traz angústia. Porque quando nós não entendemos a morte segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, nós olhamos e sentimos uma tristeza com desespero, com pesar, porque sentimos que algo foi perdido. Mas aquilo que pertence ao Senhor não está perdido. Não é nosso, é dele. E se ele prometeu, e diferente das outras coisas, ele é eterno, aqui diz, antes da fundação do mundo. Então a palavra dele também permanece. E ele promete que ressuscitaremos com ele. Então estaremos aqui depois da morte ou na volta do nosso Senhor, todos juntos. Os que se foram antes, os que descansaram antes e os que estão agora e que verão a volta do Senhor. Timóteo, se apegue a isso, Timóteo. Está escrito, Timóteo. Ele disse, não sou eu que estou falando. Timóteo, não é na tua força, Timóteo. Se apegue ao Senhor, Timóteo. Então ele continua: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Eu sou daquele time de pessoas que acha que eu sou completamente mal. Eu olho para mim, eu olho para a minha maldade e eu penso, eu não sou capaz de fazer nada de bom. Mas aqui Paulo está dizendo, não é com você ou não é com o seu espírito. Eu entendo ele olhando para mim, não é com essa maldade que você tem em você ou com o que você vê em você. Mas com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício dele, o Espírito está em você. Então, é com a fé e com o amor que você recebe por meio desse Espírito. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. E aqui ele não está dizendo para Timóteo esconder, para Timóteo pegar a mensagem e botar aqui e não deixar eles verem. Mas Timóteo, guarda e leva contigo, para onde você for. Fala a respeito dessas coisas. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque talvez você não esteja entendendo nada, tipo, como é que eu vou me apegar e me fortificar. Talvez você, assim como eu, já viveu uma situação em que você sentiu vergonha de falar. Uma oportunidade de falar de Jesus e você não teve forças. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, não é com esse espírito de vergonha. Talvez você pensou, cara, as pessoas vão zombar, as pessoas vão rir, as pessoas vão achar mal de mim, elas vão querer me isolar. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo, o que Deus fala a cada um de nós, é que não é com base na expectativa dessas pessoas, porque essas pessoas hoje são assim, mas amanhã elas mudam. As coisas que a gente vive são efêmeras, são passageiras. Elas não são firmes. Mas o Senhor que te ordena e que te sustenta para fazer cada uma dessas coisas é o mesmo desde o início dos tempos. E Ele não vai te deixar desamparado, Timóteo. João, Maria, Lucas. Permanece. Ele é o mesmo. Então Paulo chama aqui Timóteo a herdar o seu ministério. Paulo, mais para frente, vai falar que a morte dele é como uma oferta de libação. Que era a oferta do final dos rituais no Antigo Testamento. Diz Timóteo, eu confiei a ti essas palavras. Continua. E entrando no capítulo que a gente acabou de ler, certo?
Paulo já inicia: Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo sabia que Timóteo era crente. Paulo sabia que Timóteo havia aceitado Jesus e ele testemunhou disso. Mas quando Paulo fala para Timóteo, fortifique-se na graça, especificamente na graça que há em Cristo Jesus, ele está querendo dizer: Timóteo, existem muitas circunstâncias nessa vida, você sente muitas coisas. Timóteo, você é jovem. Eu sou jovem, você é jovem. E muitas situações vão sobreviver a gente. Existem mudanças que mexem com as emoções, com os sentimentos. E talvez Timóteo também vivesse um momento em que ele sentia isso. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo que existirão nas circunstâncias falsos deuses que tentarão tomar o lugar do Senhor. E que Timóteo provavelmente se sentiria tentado a se apegar a essas coisas. Talvez Timóteo tivesse apaixonado e Timóteo quisesse ter uma namorada. E aí Timóteo pensa que vai ser feliz quando ele tiver aquela namorada. Ou talvez Timóteo quisesse ter uma profissão. Talvez Timóteo quisesse ser médico. Talvez Timóteo quisesse ser um advogado. Talvez Timóteo quisesse ser um engenheiro. E talvez Timóteo se sentisse tentado a se apegar a cada uma dessas coisas. E talvez você também sinta. Eu já me senti assim. Muitas vezes eu me sinto assim. Quando eu alcançar aquilo, aí eu vou estar feliz. Mas quando você alcançar aquilo, vai ter mais. E isso é uma angústia eterna, porque essas coisas mudam. Talvez a profissão dos seus sonhos, ou a pessoa dos seus sonhos, no momento em que você chegar lá, não vai ser mais nem do jeito que você imaginou. E aí? Então você se sente perdido porque passou e porque você não vai ter aquilo que você queria. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se fortifique na graça, que é a mesma, do mesmo Senhor desde a fundação do mundo. Ele não muda. Nós cantamos aqui várias vezes: Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. E aí o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque apesar do sofrimento que te vem, por ter que se apegar a essa graça e querer se apegar a essas outras coisas, elas vão ser consoladas no Espírito Santo e nas promessas do Senhor. O Senhor é o mesmo, mas as outras coisas mudam. Então Timóteo, se alicerça nisso, lança e cria raízes nessas coisas, e não nas circunstâncias. Desde o antigo Israel, a nossa capacidade de criar ídolos existe. Desde antes disso, na verdade. O povo de Israel provou do dom de Deus, e eles viram ser aquecidos num deserto à noite, um lugar congelante, por um pilar de fogo. Eles andavam e um pilar de fogo os aquecia. E no dia de manhã, naquele calor, naquele sol escaldante, naquela coisa angustiante, uma nuvem vinha sobre ele. Imagina, você está andando, sua mãe falou: estende as roupas, está muito quente, mas Deus coloca uma nuvem sobre a sua cabeça. Talvez sua mãe fique indignada, não vai secar as roupas. Mas Deus cuidava daquele povo, de modo que nada lhes faltava. O texto diz: suas sandálias não se desgastaram nesse tempo. Vocês não foram acometidos pelas circunstâncias, porque eu sustentei cada um de vocês. Mas em Ezequiel, Deus, por meio do profeta, vai dizer que o povo recebeu a bênção de Deus e usou para cobrir os ídolos. Eles receberam vida da parte do Senhor, mas usaram isso para se prostituir. E o que acontece logo em seguida é o mesmo que acontece comigo e com você, quando a gente se apega a essas coisas. O povo se sentiu sugado e foi subjugado. Eles foram escravizados pelas nações. E isso foi o Senhor querendo dizer: esses ídolos, esses pedaços de pedra que vocês se prostraram diante, não são nada. Eles não podem curar, eles não podem cuidar, eles não podem sustentar vocês. Mas eu, que sustentei no deserto, também posso sustentar agora. E se vocês não quiserem, vocês vão sofrer. Isaías 40, a partir do verso 28, ele diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens, vocês se cansam. Talvez você pense que eu não me canso, eu vou jogar bola todos os dias da semana e eu consigo continuar. Mas o seu corpo vai pedir, a sua mente vai pedir, o seu espírito vai pedir. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aqui eu quero dizer para você que hoje você gosta muito do que você faz, talvez. Eu gosto muito de jogar bola, eu gostava de jogar basquete. Eu pensava que eu ia jogar basquete pro resto da minha vida. Eu ia fazer faculdade jogando basquete e ia ser atleta profissional. E hoje isso não me satisfaz mais. Então o que você gosta hoje, talvez, provavelmente, daqui um tempo já não vai mais te satisfazer. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que consagram aquilo que vivem, aqueles que olham para os estudos e pensam, eu vou estudar para a glória de Deus, encontram descanso. Porque se eu faço para agradar a Deus, o Deus que é hoje, quando eu tenho 15 anos, quando eu tenho 22 anos, é o mesmo que vai ser quando eu tiver 40, 50, 60, 70, até a volta de Jesus. E Ele permanece o mesmo eternamente. Então se hoje eu jogo basquete, e penso, eu faço isso para agradar ao Senhor, então eu não vou me sentir cansado ou esgotado, porque eu faço isso para a glória de Deus. Consagra o teu estudo, consagra o teu relacionamento, se você tem isso. Consagra tudo o que você vive ao Senhor, porque Ele permanecerá com você. Dando sequência então no texto. E, bom, antes de dar sequência no texto, eu quero te falar que Deus não está pedindo de você uma exaustão eterna e você vai ter o pensamento da intenção sempre. Na verdade, Deus cuida de nós da maneira, sim, como Deus projetou quem nós somos para que nós possamos ser saudáveis. Em uma sequência, se não me engano, em 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tome um pouco de vinho. Timóteo sofria de uma enfermidade, de um problema no estômago. E Paulo diz, Timóteo, toma um pouco de vinho. Isso está nas escrituras. Isso é um sinal de que Deus está dizendo, eu quero cuidar da sua saúde. Eu vou cuidar da sua vida espiritual, mas eu vou cuidar do seu corpo e da sua mente. E o ídolo, ele vai te sugar, ele vai te destruir. Talvez você queira passar num curso e isso está te fazendo estudar, sei lá, 20 horas por dia. Estou dormindo 4 horas, estou estudando as outras 20. Você vai ficar maluco, você vai ficar louco. Mas Deus cuida da nossa saúde. E se você faz para a glória de Deus, isso não vai te adoecer. Existe uma maneira saudável, mas quando nós entendemos que nós chegaremos em alguns lugares, porque Deus nos chamou a chegar nesses lugares, então você descansa no Senhor. Você não desleixa, você não relaxa, porque você faz o que faz para a glória de Deus, mas você encontra descanso. E isso é muito importante porque essa fase, a minha fase já é intensa, mas vocês estão vivendo um momento agora, a grande maioria aqui, de uma busca intensa por alguma coisa e sente e sofre muito por algumas coisas. E o que a palavra de Deus está dizendo é, meu filho, ou Deus dizendo para nós, meu filho, descansa, descansa em mim. Se você tiver que chegar lá, eu vou te colocar lá. E bom, dando sequência no texto, Paulo fala para Timóteo confiar essa verdade a outros homens fiéis. E aqui algo interessante do que Paulo fala, segundo Timóteo, sobretudo, é uma carta para o cristão, mas especialmente uma carta pastoral. Eu tenho uma pergunta aqui, certo? Alguém aqui quer ser pastor um dia? Glória a Deus. Eu pensava sobre isso, e enquanto pensava sobre isso, me sentia meio mal por desejar isso, mas esse é um desejo bíblico. Aquele que almeja o ministério pastoral, almeja uma coisa excelente. Isso vai falar em 1 Timóteo também. Mas a ideia por trás do que Paulo está falando aqui é, Timóteo, escuta essa verdade, não retém essa verdade, mas passa ela, multiplica para pessoas que vão levá-la da mesma maneira que você leva. Ou da maneira como o Senhor te ordenar a levar. E aqui é uma lembrança daquilo que Jesus disse. Jesus disse, ide e fazei discípulos em todas as nações.
Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que aqui Jesus não está falando, vai lá e faz discípulos, vai lá e faz uma rodinha aqui, todo mundo te ouvir, aqui o João, a Maria, o Pedro, e eles vão te ouvir. Não, ide e fazer discípulos para mim, para Jesus, não para você. A ideia é que o que eu falo aqui não é para que vocês olhem para mim e pensem, o Caio falou lá naquele dia. Não, eu espero sumir daqui. Que vocês olhem para mim e lembrem-se do que Cristo fala com cada um de vocês. Então, escutem a respeito dessa palavra e confiem a outras pessoas. Preguem o Evangelho e quando alguém diante de vocês aceitar Jesus, se alegrem com isso. Paulo vai dizer para ter prazer nisso. Mas incentivem essas pessoas a levarem essa mensagem adiante. Isso que Paulo está dizendo. No começo do ano a gente viveu um momento como esse. A gente foi desafiado pela liderança daqui do ministério a multiplicar algo que nós fazemos. Porque eu ouvi aqui no encontro da liderança do pastor Hamilton falando, ele disse que o líder é necessário à medida que se torna desnecessário. Hoje eu lidero um GR e o meu objetivo principal é que nenhum daqueles meninos precise de mim para continuar. Eu quero que eles recebam a verdade da palavra e levem ela para frente, para mais gente. Se Deus quiser, todos ali vão sair líderes e cuidando. E eu estou falando isso, de fato, se Deus quiser mesmo. Nem todos têm o dom para fazer isso, nem todos têm o chamado para fazer isso. Mas todos têm o chamado para ir lá e pregar essa mesma mensagem. E seja lá da maneira que for. Mas com respeito à mensagem das Escrituras. E na sequência, no versículo 3, ele diz, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E aqui Paulo está dizendo, e ele vai falar mais sobre isso também, talvez essa seja a segunda coisa que mais Paulo fala nesse capítulo, é Timóteo, suporte os sofrimentos. É muito difícil, as circunstâncias vão ficar mais difíceis, mas Timóteo, suporte os sofrimentos. Eu terminei um livro esses dias, já falei sobre ele aqui uma vez, o nome do livro é Hábitos Atômicos, graças a Deus, esse livro não acabava nunca, eu não aguentava mais ler ele, mas uma coisa interessante que ele fala no final, é que a diferença entre os grandes atletas ou pessoas que têm grandes performances e pessoas comuns naquelas coisas é que elas são capazes de lidar com o tédio. Eu acredito que você, assim como eu, não sei se todos, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o meu tédio. Eu fico cansado, eu fico hiperativo, eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo ficar parado. E aqui o que Paulo está dizendo é suporte sim os sofrimentos. E o que Paulo está falando de um contexto onde a igreja está sendo perseguida. Mas suporte todos os sofrimentos. Permaneça firme. Não tem nada acontecendo. E aí vem aquela ideia diabólica, você vai fazer alguma besteira. Simplesmente para alguma coisa acontecer. Mas aqui o chamado de Paulo é suporte os sofrimentos. No capítulo 3, no versículo 12, ele diz, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui ele está falando sim de perseguição. E talvez o seu contexto não seja o tédio, mas as pessoas ao seu redor olham para aquilo que você acredita e olham como motivo de zombaria. Quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, eu caminhava com algumas pessoas que zombavam do evangelho e eu era uma dessas pessoas, inclusive. Olhavam para como mitologia. Não, isso aí é conversa para boi dormir. E talvez você tenha essas pessoas ao seu redor e talvez essas pessoas sejam pessoas próximas de você. E talvez isso te traga uma angústia e te traga menos vontade de falar a respeito de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é, suporta essas coisas e continua falando. Então, na sequência do texto, o apóstolo Paulo vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. A partir desse versículo, o apóstolo Paulo vai trazer algumas exortações para Timóteo, dizendo, Timóteo, essas são as maneiras como você deve lidar com as situações. Não com as situações especificamente, mas como você deve estar. Então ele começa dizendo, nenhum soldado deve se preocupar com as coisas da vida civil. E aqui Paulo não está dizendo para
parar de ir para a escola, se o Timóteo fosse para a escola, digamos, você é Timóteo. Timóteo, para de ir para a escola, para de jogar bola, tu vai só para a igreja agora. Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo, como Paulo vai dizer também aos Colossenses, mantenha a sua mente nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui. E uma outra coisa que eu ouvi aqui no encontro da liderança, é que o líder que mantém a mente nas coisas do alto também tem que ter os pés no chão. Timóteo, lide com as situações da maneira que Cristo te chama a lidar. O que ele está dizendo é, quando alguém te perguntar, Timóteo, João, Maria, qual é a tua religião? Aí a pessoa olha e fala, eu sou evangélico. Ele está dizendo, Timóteo, com a sua convicção diga, eu sou crente em Cristo Jesus. Eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. E lógico, você vai medir as situações. Não existe uma resposta fechada e cravada para essas coisas, certo? Mas aqui o que ele está dizendo é fale com convicção e age com convicção diante dessas coisas. Entenda que as coisas que você vive são espirituais. São oportunidades de revelar aqueles que são filhos de Deus. Deus quer te usar onde você está. Na escola, em casa, na academia, no treino, na música, na dança, qualquer lugar. Mantenha a mente nas coisas lá do alto, Timóteo. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Ele disse no capítulo anterior, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo que o cristão que Timóteo deve ser, não é o padrão que ele ouviu dos outros, ou que ele vê dos outros. Nesse momento não existia o cânon dessa maneira, mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é que o cristão que ele deve ser é o cristão de acordo com as regras. E as regras não é a vida do seu amigo que você está olhando e que você acha que é muito crente. Apesar de nós podemos ter testemunhos de pessoas, mas o cristão que Timóteo deve ser, estava todo escrito aqui. 100%. Então não se compare, não olhe para os outros pensando que você quer ser como aquela pessoa. Mas, Timóteo, olhe para as Escrituras e busque ser como nosso Senhor. Busque ser como Jesus. Jesus faria isso? Jesus pensaria isso? Jesus falaria isso? Jesus agiria dessa maneira? Eu não estou dizendo aqui que você vai acertar sempre. Eu não acerto sempre. Na verdade, eu erro muito. Mas, Timóteo, ande nessa direção. Busque andar nessa direção. E aí, na sequência, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. No primeiro capítulo, ele mesmo provou disso. Ele diz, Timóteo, olhe para os frutos daquilo que você tem feito e se alegre. Tenha nessas coisas, em alcançar pessoas, em revelar filhos para o Senhor, algo que te dá prazer, algo que te alegra, Timóteo. Tenha a sua alegria nessas coisas. E aí ele diz, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas. O Espírito Santo vai te fazer entender nessas situações. Se você não entendeu, pare e ora. Se você não sabe o que fazer, pare e ora. E bom, continuando então, no verso 8, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então aqui mais uma vez, Paulo lembra para Timóteo, olhe para o exemplo da Escritura. Olhe para o que Jesus fez e pense no que ele faria. É por causa de Cristo que sofremos o que sofremos. E é seguindo o exemplo dele que nós vamos passar essas coisas. Então ele diz, através de um poema, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se aceitamos a morte do nosso velho eu, e queremos a vida que há nele, e cremos nele como Salvador, também viveremos com ele. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se o negamos, se nós não o confessamos como Salvador, ele não nos reconhecerá diante do Pai. Mas ele permanece fiel. E aqui eu gosto de olhar para o que Paulo está dizendo e olhar como um chamado para voltar. Porque Timóteo exorta
o Paulo exorta Timóteo a ter uma caminhada, e talvez você passe por momentos difíceis na caminhada, assim como eu passo, e talvez a fé fraqueje e você queira se distanciar do Senhor. Mas ele permanece fiel. A mensagem que ele pregou antes, que ele disse antes, é a mesma de agora. E se você saiu, essa é uma oportunidade de voltar, porque ele permanece fiel ao que disse. Então, dando continuidade, no versículo 14 ele diz: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Nessa igreja em Éfeso, existia talvez um problema que existiu em outros momentos. Algumas pessoas pervertendo a verdade, e aqui especificamente eles falavam que a ressurreição já aconteceu. Eles falavam da ressurreição como algo alegórico. Ele já ressuscitou e está aqui entre nós. Então nós também já ressuscitamos. E aí eles davam a entender que a verdade era de outra maneira. E que o Senhor não viria exatamente. Mas as Escrituras prometem que nós o veremos. Rompendo os céus na sua glória. E esses homens pervertiam a verdade. E aqui, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, elas queriam fazer isso, e elas faziam isso com más intenções. Elas falavam mentiras a respeito das Escrituras, confundindo os ouvintes, porque sobreviria glória para eles. Eles carregavam uma verdade que as pessoas não entendiam. Eram eruditos que eram intocáveis. Muito diferente daquela pregação que Jesus nos chama a fazer. Porque eu não quero trazer aqui uma mensagem complexa, com termos complexos que vocês não entendem. O meu objetivo aqui é tornar um pouco mais claro o que está escrito aqui. E o que eu estou dizendo para vocês não é nada muito mais do que Deus me disse, e o que eu devo e o que eu vou fazer a respeito dessas coisas. Então no versículo 17 ele diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Paulo fala diretamente sobre essas pessoas. Serão lembrados e são lembrados pelo Senhor como aqueles que pervertem a verdade. Assim como serão lembrados aqueles que fugiram e que negaram o Senhor. Ele negarás. Misericórdia, Senhor. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Permaneça na verdade, Timóteo. Aguente os sofrimentos. E aqui eu tomo liberdade para usar como exemplo o nosso pastor. Talvez você já tenha visto em casa o seu pai e a sua mãe brigando. E você tenha ficado confuso naquela situação. E tenha achado um pouco difícil. Como é que resolve isso? E eu olho para o José Edson especificamente e para a Edna como as pessoas que eram chamadas para resolver essa situação. Imagina aí, você acha que é difícil? Mas esses dois, que lidaram com muitas coisas, permaneceram fiéis. Ele vai falar mais para frente sobre ter paciência. E esses dois que permaneceram fiéis não foram inventando coisas da cabeça deles, mas vivendo o casamento, eles tiveram problemas como qualquer pessoa, como qualquer casal. Mas vivendo essas coisas de acordo com as Escrituras. Não inventaram meias verdades ou novas verdades ou métodos diferentes. Eles só repetiram aquilo que estava nas Escrituras. E eu tenho certeza disso, porque eu escuto o testemunho de pessoas que viveram a sala de noivos, por exemplo, e que são pessoas que eu olho e confio na fé.
não são pessoas incoerentes, mas são pessoas que professam a verdade, e verdades maduras que eu não compreendo, mas que ouviram de outras pessoas. E aqui, um parêntese ainda maior para o pastor José Edson, que suporta esses sofrimentos, e hoje de manhã eu ouvi o pastor Armando falando sobre ele como alguém que entende isso, que vai viver um vale, o sofrimento ele vai acontecer, mas é interessante vê-lo e ouvi-lo como um servo. Então, continuando, ele fala: ora, numa casa grande, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. O chamado das Escrituras é para que nós sejamos fiéis a essa palavra. Aqui no texto ele fala que existem utensílios para a honra, de ouro e de prata, mas também utensílios para a desonra. E aqui o que eu quero dizer é que Deus permanece soberano independente da sua obediência ou da sua desobediência. Mas a questão é que esse mundo foi criado por Ele e é usado por Ele para manifestar a sua glória. É seu instrumento. O Senhor chamou Nabucodonosor de meu ungido. Antes disso, meu ungido foi o rei Davi. Mas porque Deus usou Nabucodonosor como seu instrumento para manifestar a sua glória, punindo a impiedade que havia entre as nações, punindo o seu povo também. E aqui o meu ponto é que Deus vai usar. E se você se negar a ouvir essa verdade e seguir essa verdade, você vai sofrer. E isso também vai manifestar sim a glória de Deus. Não se engane, aqueles que vão para o inferno, não se trata da maldade de Deus. Deus não é mau. Mas aqueles que sofrem a ira de Deus também manifestam a sua glória. Então, você vai ser usado, seja como honra ou como desonra. Mas aqui Paulo está dizendo: Timóteo, santifica-te e purifica-te, para que você seja um instrumento de honra. E bom, nas considerações finais do capítulo, ele diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Aqui, finalizando, se a banda estiver aqui já pode subir, mas aqui Paulo faz 3 considerações. Primeira coisa que ele diz é: Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Timóteo, não é um problema você se apaixonar. Timóteo, não é um problema você almejar alguma coisa. Mas se essas coisas tomam o lugar do Senhor no seu coração, então Timóteo, fuja dessas coisas. Elas não são o Senhor. E aqui eu digo para além daquelas coisas que eu mencionei no início, mas se o ministério em algum momento te afasta do Senhor, então Timóteo, para. Calma. A firmeza não tem a ver com ser um grande pregador ou com ser um grande pastor, mas com permanecer no Senhor. Na sequência ele diz: evite discussões. E aqui, abrindo parêntese, o apóstolo Paulo era alguém que debatia. Mas era alguém que debatia para que pessoas fossem alcançadas pelo Senhor. Existe um episódio em Atos, eu não canso de lembrar disso, que Paulo está pregando numa cidade e as pessoas espancam ele até pensarem que ele tinha morrido. E levam ele para fora da cidade. E aí Paulo está quase morto e ele se recupera, se levanta e volta para dentro da cidade para continuar pregando. Gerou talvez um problema naquele momento, mas ele está dizendo: Timóteo, fuja dessas coisas quando elas não edificarem. E por fim, Timóteo, seja servo. Timóteo, fortifica-te na graça. A graça não muda. A graça é diferente daquelas coisas que você está vivendo, Timóteo. Essas coisas vão passar. Elas vão te trazer angústia, na verdade. Mas se elas estão te trazendo angústia agora, Timóteo, essa é a oportunidade de voltar para a graça.
Bom, finalizando aqui, e antes de orar, eu gostaria de dar essa oportunidade, certo? Eu não sou alguém que olha para o apelo e para o levantou a mão como algo que, nossa, isso aqui agora mudou completamente. Mas eu acredito que sim, se você confessa diante dos outros que Jesus é Senhor, Ele vai te confessar diante do Pai. E aqui, assim como o Luizão falou, não deixa passar de hoje. Em vida você deve considerar. Antes que Ele volte, você deve considerar. Gostaria de perguntar então se alguém nessa noite gostaria de confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso, amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador, não deixe passar desse momento. Eu sei que o braço pesa e que, de certo modo, é um pouco vergonhoso. Você vai sentir vergonha porque as pessoas estão te vendo. Mas pensa no que Paulo falou para Timóteo. Olha para o Senhor. Ele está te chamando para não viver mais apoiado nas coisas da sua vida e nas coisas do seu dia a dia que te trazem um cansaço, um sofrimento, uma angústia. Mas Ele está dizendo, olha para mim, olha para o Senhor. Então, se você desejar aceitar Jesus aqui nessa noite, levanta o teu braço. Eu sei que pesa. Eu sei o que você está sentindo. E aqui eu abro também para uma outra coisa. Se você deseja confessar ao Senhor e está sentindo isso nesse momento, você pode procurar qualquer pessoa por aqui. Essas pessoas de bata preta estão aqui para te acolher. Mas se você também está com vergonha de falar com essas pessoas e tem alguém em mente, não, aquela pessoa lá, eu vou lá falar com ela. Chega nela e confessa o Senhor. Porque isso não tem a ver comigo, que estou falando com vocês, mas tem a ver com o Senhor. Certo? Antes de finalizar, uma outra coisa, eu queria convidar vocês a ficar de pé antes de orar, certo? Mas eu queria falar sobre um hábito que a gente tem, que quando chega esse momento, a gente acha que o culto acabou quando termina a palavra, mas tem aqui pessoas que vieram servir ao Senhor. Eles não estão aqui para servir, para agradar vocês que estão aqui na minha frente, para me agradar, mas eles estão aqui para servir ao Senhor. Mas quando vocês vão embora aqui, assim que acabou a palavra, vão embora porque acabou o culto. O culto não termina quando o pregador termina de falar, mas existe um momento de louvor que vem depois. E esse é um apelo para você que crê em Jesus. Se isso é um sofrimento para você, se você fica angustiado querendo ir lá para fora para jogar ping-pong, para jogar totó, para ficar aqui na frente conversando, para ficar fazendo sei lá o quê. Se isso é um sofrimento para você, então suporta esse sofrimento. Vamos louvar o Senhor. Se você não conhece a letra da música, se você não quer cantar, sem vergonha, louva o Senhor aqui. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez obrigado por essa noite e por ter revelado mais um dos teus filhos, Senhor. Abençoa esse menino que está aqui e guia, Senhor, e cuida e traz força para ele na graça. Faz com que ele entenda a cada dia as tuas verdades, Senhor. Traz consolo sobre a nossa liderança que passa por um momento de saudade que é difícil de lidar. Fortifica-os na graça, Senhor, e fortifica também cada um de nós que cremos em Ti, mas que lidamos com situações em todos os nossos dias. Fortifica-nos na graça e nos faz Te adorar e Te louvar e olhar para os sofrimentos como uma oportunidade de Te glorificar, Senhor. Fortifica-nos na Tua graça. Em nome de Jesus.